Olá, bem-vindo ao nosso canal. Quem fala aqui é o pastor Fábio Souza e gostaria que você se inscrevesse no nosso canal e também desse um like no nosso vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho do Senhor. Hoje nós vamos falar acerca do jovem rico, e que está lá no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 18. Então, eu vou ler as escrituras, se vocês depois quiserem acompanhar, é só procurar na Bíblia, está lá no Novo Testamento, que diz o seguinte: certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chama de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo esta palavra, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Então é interessante aqui que esse jovem, ele era uma pessoa de altas posses e grande status naquela época. E a palavra de Deus, ela aqui no versículo 23, diz que ele era riquíssimo. Então, o que o afastou, o que não fez tomar a decisão de seguir a Jesus, foi a questão do seu status na sociedade, na época atual, e também as riquezas, porque era homem de muitas posses, apesar de ser jovem. E isso fez pesar na balança e não seguir a Jesus. Inclusive que nos versículos anteriores, ele diz que todos os mandamentos que o Senhor tinha falado para ele cumpria esses mandamentos. Ele não adulterava, ele não roubava, ele não dava falso testemunho, ou seja, ele era um religioso que seguia a doutrina da religiosidade da época, Então o Senhor Jesus falou para ele que se ele quisesse ter essa vida eterna que ele estava falando, porque ele tinha dúvidas sobre a vida eterna, o Senhor pediu para ele se afastar das riquezas, dar aos pobres tudo o que ele possuía e seguir a Jesus. E ele, por não querer perder a mordomia que ele tinha, o seu status, suas riquezas, optou por não seguir a Jesus. E isso tem acontecido nos dias atuais. Muitas vezes não é só as riquezas que muitas pessoas não querem seguir a Jesus. Muitas vezes são os vícios da vida, a vida social diferente, o caminho largo, que segue sem restrições, sem cumprir os mandamentos do Senhor, achando que tudo isso é correto, que eu não vou servir ao Senhor porque eu não quero deixar as minhas coisas são importantes para mim. Mas eu tenho Jesus. Muitas pessoas dizem isso: eu tenho Jesus na minha vida, mas não sente aquela presença de Deus, não sente o amor do Senhor no seu coração. É apenas da boca para fora em que o mundo o engana, porque o mundo ele é enganador. O mundo, as coisas do mundo, a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Esse caminho que é largo, é ele que conduz à perdição, que leva o homem à ruína. O inimigo ele engana o homem de muitas formas. E muitas formas o impedem de seguir ao caminho verdadeiro que é Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Ora, se tudo aqui é passageiro, nós temos apenas a data de nascer, temos um pouco espaço de tempo na terra, depois morremos, e segundo a palavra de Deus,
Quando for no último dia, seremos ressuscitados, aqueles que estiverem mortos, para a presença do trono de Deus, para serem julgados. Então, o tempo aqui é muito pouco, mas o reino do Senhor, ele é um reino eterno, um reino que dura para sempre. Interessante que quando nós aceitamos a Jesus, nós temos um amigo próximo a nós, que ele nos assiste nos nossos momentos de alegria, ele se alegra conosco, e nos nossos momentos de angústia, de tristeza e de dor, ele nos consola através do Espírito Santo. Então nós temos que nos desapegar das coisas que nos afastam de Deus, que nos afastam do caminho verdadeiro, para nos apegarmos às coisas espirituais que estão escritas na palavra de Deus, em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos que buscar a Ele enquanto está perto, enquanto há tempo, porque o tempo ele tem o passado, o presente e o futuro. O passado já passou, o presente nós estamos vivendo e o futuro pertence ao Senhor, porque Ele é quem sabe de todas as coisas. E nós precisamos fazer o contrário deste jovem. Ele escolheu as riquezas, ele escolheu viver conforme os padrões que ele vivia e ao invés de seguir a Jesus Cristo. E nós temos que deixarmos nossas coisas, o nosso eu, para servir a Jesus. Não servir conforme o nosso entendimento, aquilo que pensamos, aquilo que achamos que é correto, e sim conforme a palavra de Deus. Nessas minhas últimas palavras desse vídeo, que existem os 2 mandamentos, que temos que amar o Senhor acima de todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, e também amar o próximo como a nós mesmos. Esses são os 2 mandamentos deixados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a paz do Senhor Jesus seja com todos, que se sintam abençoados por mais esse vídeo, que esse vídeo tenha edificado a sua vida e que você tome a sua decisão de deixar as coisas que lhe tiram da presença do Senhor para seguir a Jesus, que é o nosso Rei, Salvador e Redentor.